Foi convidado para esta festividade de 25 anos da Adonep, uma das pessoas mais conhecidas deste país. Um artista que fez uma época em companhia de grandes personalidades que também com ele fizeram história dentro da música popular brasileira. Eu estou falando de Luiz Carlos Clay, compositor de melodias maravilhosas, românticas, e um dia resolveu cantar um pouco de Jesus Cristo também. Mas ele vai começar um pouquinho dessa história, nós rimos muito, foi muito bom, a sua palavra tem poder, graças a Deus, Jesus Cristo fez o trabalho na sua vida. Eu até quero dizer para você uma coisa, antes de você, se eu der o microfone para você, você vai tomar conta, eu sei disso. Quero dizer para você que a sua história não foi a pior que eu já escutei não, viu? Ainda bem. Eu já vi pior, hein? Ainda bem, eu também já vi piores. Prazer imenso ter você aqui. Prazer também, Sandro. Uma alegria muito grande estar com você. E através da imagem dos seus programas, né, dos seus telespectadores, a gente tem a chance, a oportunidade de falar sobre esse jantar da Adonep. E dá alegria de estar de volta a Santa Catarina, nesse estado que tem recebido a gente com tanto carinho, para a gente falar das coisas maravilhosas que nosso Deus fez na minha vida. Falando um pouquinho então, resumindo a sua história, você cantava, bebia um pouco, saía um pouquinho, como é que é? Conta um pouquinho. Bebi um pouco? Pouquinho. Gentileza sua. Bom, começou um pouquinho, né? Como tudo que a gente começa de errado, todo vício a gente começa sempre pouco, né? Achando cheio de desculpa, né? Cheio de desculpa, achando que não, isso não vai tomar conta da minha vida, eu tenho força suficiente para sair, mesmo porque eu fui criado por um homem que dizia que o homem podia todas as coisas, meu pai dizia isso, e eu cria mente nesse negócio, que na hora que eu quisesse parar, eu pararia, e não parava nunca. Eu comecei por uma experiência, por conta de um nervosismo meu num show, e meu empresário, que eu cantava na época da Jovem Guarda, gravei muitos discos. As pessoas que estão nos vendo agora, eu tive aqui muitas vezes em Santa Catarina. Luiz Carlos Clay foi uma pessoa conhecida no Brasil todo, parada de sucesso, a história da música popular brasileira. Você chega hoje no Museu da Imagem e Som no Rio de Janeiro, tem uma página nossa lá, mas eu tive a minha primeira experiência com a bebida, era uma forma de eu querer fazer um show maravilhoso e estava inseguro, e meu empresário me deu a minha primeira dose. Aí, aquela primeira dose que você diz, não vai fazer mal à minha vida, isso um dia eu vou parar, e não parava nunca, e continuei. Vivi muito tempo assim, dando desculpa porque bebia no final de semana, era uma bebida, era aquele negócio de beber socialmente, era nem socialmente, que eu só bebia quando cantava, voltava para casa, e para mim nunca ia acontecer o que eu não esperava que acontecesse. Casei, formei uma família essa que sofria muito, porque os meus filhos nasceram num lar de um homem que bebia muito, e o que você ouviu aqui, me tornei, para encurtar a história, um alcoólatra. Prometia a todo mundo parar e não conseguia nunca, e a bebida tomou conta da minha vida. Lembrava do meu pai que dizia que o homem podia tudo, até eu chegar ao fundo do poço. Algumas internações de coma, internações no meio de bêbados, de praticamente pessoas na rua, uma separação traumatizante de uma família que eu achava que eu estava certo, eles estavam errados, de não admitirem que eu bebesse, porque minha bebida não fazia mal a ninguém, e eu terminei perdendo a família, perdendo a esposa, filhos, a dignidade, que é isso que a bebida faz. A droga, ela é terrível, eu acho a bebida a pior de todas elas, porque é a abertura, é a porta de entrada das outras. Me tornei um viciado em bebida, alcoólatra, internado, fígado todo arrebentado, doenças terríveis como gota e outra coisa mais. E até um dia em que eu larguei meus filhos dentro de uma igreja, porque eu não tinha condições de educá-los mais. Meu filho estava bebendo, fumando também na época, com 14 anos de idade. Esperava eu dormir no hotel para pegar a chave do carro para fazer pegas. Estava um menino violento demais, fazendo coisas muito feias, né? E eu larguei esses filhos lá em Recife, voltei para o Rio de Janeiro, em busca do meu pai, um homem que não cria em Deus. Quando eu chego no Rio de Janeiro, tem uma pancada muito forte, que foi o meu primeiro impacto na vida. Meu pai tinha tido uma experiência com Deus e começou a falar de Deus para mim. Eu falei, pronto, papai agora doidou de vez. Enlouqueceu. Ele dizia que Deus era ópio, que meu pai era um homem comunista, que não cria em Deus, era um homem materialista, e eu falei, pronto, papai agora é viciado em ópio.
e não vai poder me ajudar. E foi a época que ele mais me ajudou, Sandro, em oração. Eu fui para São Paulo, para a casa de um irmão meu, que também tinha tido uma experiência com Deus. Deus me cercando, como Ele cerca as pessoas que Ele sabe que são filhos dEle. Aí, na casa do meu irmão falando desse Jesus que salva, que restaura. Você correndo, né? E eu correndo. Aí eu, como sou radialista, tive um programa de rádio. Já tinha deixado meus filhos 15 anos, há 15 anos atrás, sem vê-los, sem nada, lá em Recife. E eu estou fazendo meu programa de rádio quando meu filho me liga no ar de madrugada, convidando para um casamento dele, numa igreja que eu tinha deixado lá. Meu filho, um homem de bem agora, me convida para esse casamento, eu vou, ele me mostra um hino, eu aprendo esse hino, canto no dia do casamento e a ficha caiu. E aí eu vejo meu filho chorando muito, que eu nunca vi o Júnior daquele jeito. E ele me conta... Nem conhecia mais o Júnior, né? Não conhecia mais Júnior. E ele disse para mim que aquele choro todo era de alegria, porque fazia 15 anos que ele orava naquela igreja que eu tinha deixado ele, pelo pai que estava ali na frente dele, que Deus tinha restaurado a vida dele e Deus estava dando um presente melhor do casamento dele, que era o pai não beber. Aí a minha ficha caiu. Eu chamei o pastor naquele dia e pedi aquele Jesus que meu filho tinha na vida dele, aceitei Jesus naquela noite. A minha filha, que não falava mais comigo, a outra que era epilética, nós nos reunimos, beijamos, abraçamos, nos perdoamos e Deus restaurou a família toda. Então é exatamente há 12 anos eu faço isso que você está vendo. Você viu o resultado, o que é, o que a Donep faz, que eu acho maravilhoso, esse ministério. São homens de negócios que geralmente não vão à igreja, mas vêm para um jantar desse e são impactados e aceitam o seu Jesus como seu Salvador e Senhor.